É, depois da fala do professor Dr. Edson, venho aqui representar um pedacinho da ala feminina do grupo. Pelo que eu estou vendo aqui, pelo menos na minha tela, somos maioria mulheres. E o que eu quero falar aqui é bem breve, mas é uma provocação de uma pergunta que veio do lançamento, do webinar de lançamento, que eu vi mais de uma vez que muitas perguntaram: ah, mas dá para... Eu sou uma escola de educação infantil, eu posso ser signatária? Dá para trabalhar clima com os pequenos? E isso reverbera constantemente na minha cabeça. Eu, do grupo aqui, indo na especialidade da infância, da primeira infância, deixo aqui algumas reflexões bem breves sobre... Dá para fazer tudo isso, né? O Douglas falou jargões complexos, Edson também. A gente consegue levar isso para um contexto de primeira infância ou até de Fundamental 1? Então, eu vou só compartilhar alguns insights aqui, alguns exemplos práticos para vocês. Está todo mundo vendo minha tela? Uma das últimas vezes que eu falo isso esse ano. E aí... na minha visão, e tenho certeza que muitas de vocês compartilham, é que não é só possível, mas é essencial, né, que toda essa discussão e que todo esse trabalho aconteça desde dos bebês, desde as crianças muito pequenas, porque não só os fundamentos, né, das causas desse desequilíbrio, dessa crise climática precisam ser trabalhados, mas as consequências e as soluções possíveis estão muito alinhadas com esse trabalho. Então, eu vou esmiuçar algumas coisinhas, alguns elementos, e que fazem sentido para toda a educação básica, mas só para trazer... Eu queria trazer 4 pontos bem breves. E o primeiro deles é que o professor Edson já colocou, que é estabelecer essas relações que existem. E pode ser que a gente não estabeleça essas relações entre a crise climática, por exemplo, e a horta com as próprias crianças, mas é muito importante que nós, enquanto educadores, a gente estabeleça essas relações. Então, que a gente traga isso de forma intencional. Então, primeiro, com o grupo, né, conectar esses pontos desses trabalhos que acontecem na escola, que muitos de vocês já fazem, com a crise climática, porque aí, ao longo do percurso, né, as crianças, de acordo com a faixa etária, vão se apropriando dessas relações, que precisam muito começar com a gente. E, ao longo do percurso, também, a gente precisa e pode ir trabalhando com eles essas noções de causa e consequência, né, e que começa neles, né, no corpo deles, começa no espaço da sala de aula, no espaço da escola, na casa, mas que se você não tem esse fundamento, né, e essa base desde cedo, lá na frente fica muito mais difícil resgatar. Então, essas ações e consequências, não só para mim, mas para o coletivo, precisam acontecer, e isso tem muito, né, é o fundamento da crise climática. A gente falou aqui o tempo inteiro de causas e consequências. E aí, outros 2 pontos que eu trago aqui brevemente para vocês a nossa desconexão com a natureza, nós, enquanto o Edson falou aí da nossa futura geração, está nos grandes fundamentos também, né, de como a gente tem tido uma relação predatória e de exploração da natureza. Então, a forma como a gente se relaciona com o mundo vem muito das crianças, né? A gente fala que a gente não quer proteger e a gente não quer cuidar daquilo que a gente não tem vínculo. A gente fala muito de vínculo na escola e a gente precisa estabelecer o vínculo com o nosso território, com o mundo, com a natureza, para que lá no futuro a gente, de fato, se importe e a gente queira preservar. E por fim, é algo também essencial e que a gente só vai solucionar a crise climática de forma coletiva. Isso é muito importante. Né? A gente não está mais cada um na sua casinha, cada um fazendo só a sua parte, e a gente precisa estabelecer essas conexões com as crianças desde cedo. Então, trabalhar com projetos coletivos, trabalhar em grupo, ir com eles fazendo parte de todo esse processo, né? A gente, enquanto adultos, tem muito um sentimento de impotência diante da crise climática, e a gente precisa
renovar esse sentido de protagonismo nas crianças. Então, que eles possam, de coisas tão simples quanto, vamos escolher o que a gente vai plantar na horta juntos, né? Então, a gente precisa ouvi-los, a gente precisa que eles participem. Isso é educação climática também, não é só um trabalho de física, química, né? Então, um depoimento aqui bem breve para incentivar a todas que isso precisa estar desde a educação infantil, não é só possível, como necessário, e que é o fundamento para que a gente possa ter essa continuidade, né, em toda a educação básica, e que às vezes a gente acha que é algo muito complexo, que as crianças não dão conta, mas o fundamento de tudo isso é muito importante que esteja na educação infantil também, tá? Então, era só Perfeito. breve. Obrigado, Lívia. Bom, pessoal,